Olá pessoal, eu sou Alisson Silva, estamos aqui agora com o nosso podcast Saúde no Ponto, conectando você a uma vida mais saudável. Hoje o tema de hoje é sobre obesidade. Estamos aqui com as futuras nutricionistas. Olá, Paty, tudo bem? Olá, tudo bem, pessoal? Olá, pessoal, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Olá, pessoal. Bom, aqui estamos com a Gislaine, Cauane e Nayane. Bom, para começarmos agora o nosso podcast, vamos procurar saber um pouco sobre a obesidade, né? Recentemente saiu um relatório da OMS falando sobre a obesidade, que teve uma crescente muito acentuada, sim, né? E aí, tem alguns dados aqui que a gente vai passar para vocês, para que a gente possa estar debatendo sobre esse assunto. Os dados mais recentes sobre a obesidade, ela traz um dado histórico mostrando também que o aumento constante na prevalência da obesidade no Brasil em 2003 era de 12,2% da população adulta. Já em 2010, a taxa já era de 15,1%. Saltando para 26,8% em 2019 e em 2025 saiu agora recentemente 31% da população adulta. É muita, né? coisa, É né? muita coisa. Realmente. Muita coisa. A estimativa ainda, segundo o pessoal, os pesquisadores, que mantém essa tendência, a gente pode chegar quase à metade da população brasileira. Obesas, Né? 48% em 2044. O Alisson, é importante a gente ressaltar que a obesidade, na verdade, ela é uma doença, né? E ela precisa Sim. ser tratada como tal. As pessoas precisam ter a consciência de que atrás dessa palavra obesidade se encontram muitas outras questões, né? Como, por exemplo, a questão da pessoa se aceitar que ela está com esse problema, que ela precisa ser tratada. E os números, como você acabou de colocar, são realmente alarmantes, né? Não só entre adultos, como agora recentemente, em pesquisas assim bem embasadas, as crianças estão sendo acometidas com esse problema. E atrás desse problema da obesidade, encontra-se muitos outros problemas que as pessoas não têm consciência, né? Que seria uma diabetes do tipo 2, que seria problemas cardiovasculares, que seriam problemas cardíacos. Então, assim, a população precisa ter essa consciência do que é a obesidade, de como ela pode ser tratada e o que especificamente precisa ser feito. Sim. Porque as pessoas ainda estão um pouco equivocadas, não é, Alisson, sobre isso? E você falou uma coisa muito importante. Aqui tem os dados também que as projeções são preocupantes para crianças e adolescentes, né? Que estima-se que metade das crianças e adolescentes poderá estar em sobrepeso e com obesidade até 2035. A gente tem pessoas aqui, né, que estão nesse contato do dia a dia com crianças. Cauane, você estava relatando para a gente antes aqui, né, no nosso anti-podcast, falando sobre a questão das crianças compraram a roupa, né? Criança de 8 anos usando o tamanho PM adulto. Criança de 7, 8 anos. No meu serviço, passa muita criança que tem vontade de usar uma roupa infantil, que é tamanho 14, 16, mas não pode porque tem que ser um P adulto, um M adulto, que não entra na área do infantil, né? Sim. Já é adulto, muitas crianças. Então, isso já é um grande sinal. E a questão até da alimentação, né? As crianças hoje em dia estão cada vez buscando a comida mais fácil, né? Sim, Alisson, outra coisa que eu observo também, que eu acho de extrema importância a gente dizer aqui, é que as crianças hoje elas estão mais acomodadas, né? Certeza. A gente precisa falar sobre atividade física, né? Sim. As crianças hoje elas ficam paradas e têm acesso a alimentos que não são totalmente saudáveis. Elas muito raramente têm acesso à comida de verdade, né? O que a nossa colega estava relatando aqui anteriormente, que as pessoas pós-pandemia tiveram uma preocupação maior de se cuidar com relação à alimentação. Então, essas crianças hoje, elas estão tendo acesso a muita tela, a pouca atividade física e uma alimentação
que a gente pode considerar que não é de boa qualidade, né? Exatamente. Isso que eu penso, sabe? Por exemplo, lá no meu trabalho, eu trabalho com refeições saudáveis, né? E tem muita criança, muito adulto também, que não gosta de um legume. Eu recebo diariamente pedidos, pessoal, mas eu não consumo nenhum legume, mas nenhum. Então, assim, o pessoal tem que abrir mais espaço na alimentação delas para comer a comida de verdade, né? E tirar um pouco do ultraprocessado que está sendo muito ofertado para as crianças, que são os doces, as gorduras, né? E hoje em dia é muito fácil a gente pedir uma comida pronta, depois que veio os aplicativos, né? Então, em casa mesmo, a própria criança faz o seu próprio pedido, né? Mas eu sinto que bastante pessoas, depois da pandemia, estão se conscientizando mais em comer uma comida mais saudável. A pessoa preocupa sobre o que está usando, o tempero que está usando, como é feito. Só que ainda os dados mostram para nós que a obesidade está longe de acabar. Sim. Né? Sim. Então, assim, é muito preocupante mesmo. Ô, Paty, você que trabalha numa rede de supermercado, Sim. você pode afirmar Sim. ou desmentir, né? Posso afirmar, né? Porque né? até a gente vê, assim, há muito tempo, né? Tô no supermercado e a gente vê a crescente de produtos ultraprocessados, processados, salgados, doces, toda essa parte, assim, tanto refrigerante, tanto adulto quanto criança. E na parte de legumes, coisas assim que tem que ser preparadas, que seriam mais saudáveis, as pessoas não têm tanta consciência de compra, tanto que essa parte de processados e ultraprocessados aumentou muito a venda, teve uma crescente, porque você olha no carrinho das pessoas e tem muito disso, assim, refrigerante, bolacha, salgadinho, miojo, que é uma coisa prática. Mas a pessoa não pensa pelo lado da saúde, né? Sim. Assim, de descascar uma fruta, um legume, de fazer um suco, uma coisa mais saudável, assim. Você vê que tem o arroz e feijão, mas essa questão de fruta, legumes, que tem vitaminas, minerais, essas coisas, não tem tanto. As pessoas optam mais, não sei se pela facilidade, pela falta de tempo, pelos ultraprocessados e processados, né? E é até bacana você ter falado isso, porque recentemente a gente teve uma aula, né, com a professora Joyce, e ela falando sobre a questão do descascar mais e desembrulhar menos, né? Isso. Então, E aí, Alisson, o que eu vejo, assim, que eu observo que acontece também, embasado mais uma vez nas pesquisas que eu fiz, nas coisas que eu estudei, que eu busquei para a gente estar tendo esse bate-papo aqui, é o seguinte: as pessoas depois elas querem um resultado imediato, Rápido, né? sem a prática de atividade física, Sem boa alimentação. sem uma boa alimentação, sem um acompanhamento adequado, né? Que na verdade uma pessoa com problema de obesidade, a gente precisa frisar aqui que ela precisa de um atendimento multidisciplinar. Ela precisa de um endócrino, ela precisa de um nutricionista, ela precisa de pessoas ali agrupadas, preparadas para poder tratar aquele problema. Porque aí a pessoa fala, eu vou fazer uma bariátrica, vai ficar tudo bem. Agora eu vou usar as famosas canetinhas, né, que estão aí na crista da onda. E como sempre, mais uma vez falando de saúde, as pessoas acham que os efeitos imediatos vêm com aquilo que é mais novo, que é mais recente. E nem sempre funciona assim, e nem sempre uma bariátrica ou um Ozempic, por exemplo, não vai ser indicado para toda pessoa. Sim. Não é todo mundo que pode usar, que pode, né, ter um não tem receita de resultado bolo, adequado. né, Gi? Porque as pessoas também fazem, Alisson, esse tratamento em busca de uma perda de peso muito rápida e depois não mantém isso. E não pensa nos efeitos colaterais, Exato. né? Com Porque certeza. os efeitos colaterais, né? Como a gente vem bem dizendo, né? A obesidade é uma doença. É uma Sim, doença crônica. Com certeza. É o tipo de doença que, por mais que você emagreça, você não curou. Não. Você Com estagnou. certeza. Você vai lidar com ela, né? Para quem está
está vendo a gente aqui no nosso podcast Saúde no Ponto, a gente tem que explicar para essas pessoas como que é que a gente determina uma pessoa com obesidade. É simplesmente no olhar? Não. A gente tem toda uma estimativa, tem todos os protocolos a ser feitos, né? Que a gente sabe que é um excesso de gordura, principalmente na região do corpo, não só na região abdominal. Ah, a pessoa está com uma barriguinha saliente, aquela lá é obesa. Não. Tem todo um parâmetro. E a gente sabe que é através do IMC, né? Circunferência de abdômen. Então, assim, para vocês que estão acompanhando a gente e não sabem como que é, o IMC é calculado através da altura, do peso dividido a altura ao quadrado. Então, tem uma estimativa e tem a classificação. Tá? Acima de 25. Isso. A classificação do IMC, a gente sabe que acima de 25% é considerado sobrepeso. Mas para nós, o sobrepeso, a gente consegue lidar muito bem, né? Nós, nutricionistas. A questão que vem para nós, ou o que se torna mais grave, visivelmente, é a obesidade. Que está acima de 30%. Que não é difícil de ser encontrado, né? E até mais que o sobrepeso nem sempre significa que a pessoa não tenha saúde, né? Exatamente. Porque às vezes a pessoa tem muita massa muscular, ela vai estar no sobrepeso, mas ela vai ser uma pessoa com saúde. Agora, já no caso da obesidade, na maioria das vezes, não, né? Ela vem acarretada com alguma ela já vem acometida de muitas comorbidades. Eu ia até falar esse ponto, porque recentemente nas redes sociais eles tentaram normalizar a obesidade, né? Falar que é normal, porque a pessoa obesa, ela não deixa de ser saudável, mas não é, gente. Obesidade não é só vaidade, não é só beleza, não é. É diferente você ser saudável e você ser obeso. Não existe um obeso saudável, não existe. Né? Então, assim, o Alisson, que ele é personal, então ele vai falar um pouquinho pra gente sobre atividade física também, mas não é saudável. A gente tem que se alimentar bem, a gente tem que conscientizar em comer melhor, né? Em praticar uma atividade física. Eu falo por mim, eu emagreci já 20 quilos sozinha, né? E o que eu fiz? Muita gente me pergunta. Eu emagreci 20 quilos, quem me conhece sabe que eu emagreci. E o que eu fiz? Eu mudei os meus hábitos alimentares e fiz atividade física. Excelente. E muitas pessoas, às vezes, esperam milagre, né? Nossa, o que você fez? Tomei uma injeção, tomei um remédio. Algo mais fácil, Não, né? procurar algo mais fácil. Mas a pessoa, como eu falei no início do nosso bate-papo, a pessoa precisa ter consciência de que ela está doente, de que ela necessita de um tratamento, de um acompanhamento, porque atrás dessa questão de toda essa comorbidade que uma pessoa com obesidade pode trazer pra gente, existe ainda o preconceito. As pessoas tendem a dizer, a pessoa é gorda porque ela é desleixada, porque ela não se preocupa, porque ela tem preguiça de malhar. Quando, na verdade, essa pessoa, talvez, ela necessite ela necessita de um acompanhamento psiquiátrico. Na maioria porque das dentro vezes, desse problema seríssimo da obesidade, ainda vem junto com um transtorno e com um psicológico totalmente confuso ali. Onde a pessoa não consegue ter um padrão e ter uma continuidade na alimentação. Aí, às vezes, qualquer coisa que aconteça na vida, a pessoa regride novamente, né? Alisson, você que está ali na área da educação física, das atividades, você vê que as pessoas, assim, que vão atrás do exercício físico, mais obeso, tem vergonha, tem um receio ali? Olha, Cauane, a primeira intenção das pessoas que estão obesas e quando me procuram, quando procuram colegas da minha área, é a questão do emagrecimento, tá? Elas querem emagrecer a todo momento. E por mais incrível que pareça, entre nós colegas da minha área da educação física, a gente fala que o período de verão é onde que aparecem os alunos. Né? Projeto Praia. Projeto Praia. E querem o resultado assim, de questão de meses ou até antes. E isso não é. A gente sabe que nós, futuros nutricionistas, também, sabe que não é assim que funciona. É um processo... Essa questão do preconceito, Alisson, ela existe? Porque, na verdade, deixa eu falar as pessoas têm um pouco de vergonha de ir pelo corpo, talvez. Hoje em dia, graças a Deus, as pessoas procuram muito mais as academias. Que bom. Mas está faltando o diálogo profissional
de acolher essas pessoas. Com certeza. Dar atenção e falar para ela, olha, eu estou com você. Existe um projeto junto. Entendeu? Sim. Você não vai sair com uma Atenção, dieta Você não daqui. está sozinho. Exatamente. Como Mais a gente apoio, fala. né? Mais apoio. Porque, assim, não existe uma canetinha que resolva perder 2, 3 quilinhos, porque aquilo lá vai voltar. Vai. Você não vai viver Se da ela não canetinha. conscientizar, né? Não Né? vai Se dar. você não mudar o seu hábito, que a gente sabe muito bem, mudar o hábito nutricional, o hábito de atividade física, até mesmo a questão do sono, O sono. né? Nossa, conta A- muito. tirar o estresse do serviço, tudo isso inclui. Óbvio, tem outros fatores ainda, certeza. psicológicos e tudo mais. Mas Socioeconômico. se a gente conseguir trabalhar isso, é fundamental. Hoje eu tenho alunos que nem vêm para redução do peso comigo e tudo mais, e eu falo para eles, olha, eu quero ter um projeto com você. Tá? O projeto não é 6 meses. Exatamente. A gente é vai a longo trabalhar um prazo, ano, né? 2 anos. Eu quero você... Pro resto da vida. Ô, resto da Alisson, vida. você falou aí, achei até engraçado, porque recentemente eu recebi uma mensagem de uma cliente minha, ela já é minha cliente de marmita, né? E ela mandou assim, ai, Naná do céu, me ajuda. Eu falei, o quê? Ela, eu preciso emagrecer 10 quilos até dia 30, tipo, era dia 2. Nossa, Eu um falei, mês, menos de um opa, mês. eu quero saber essa receita também. Eu sei Não, como eu vou Gente, confessar, não tem. É assim, Não tem. Não é assim. Não adianta a pessoa querer... como que fala quando a gente... Fazer uma dieta restritiva. Fazer uma e dieta uma dieta restritiva. restritiva só Radical. causará Radical mais é a palavra que eu compulsão queria usar. futuramente. Não adianta ser radical, porque tudo que é radical, ela vai te limitar, assim, a parar muito rápido. Sim. Então, você tem que comer uma coisa que você gosta, mas você tem que 90%, 80% comer saudável. Sim, Exatamente. exatamente. Mas aí eu te Verdade. pergunto, o que vai acontecer? Ela pode até muito provavelmente conseguir perder esses quilos, mas o social Não. vai falar muito na orelha dela. E aí o que vai acontecer? Ela vai lá, vai participar do social, vai passar do limite, vai engordar tudo outra vez. Até Porque dobra, né, essa gente? manutenção, ela é de extrema importância. A pessoa fala, hoje eu perdi 10 quilos, eu já estou satisfeita. É necessário, de Manutenção. extrema importância, manter isso, fazer uma manutenção. Continuar, né? Né? Continuar. Exatamente. Não é É. verdade, Alisson? Ó, é bom a gente tá... Esse assunto é até gostoso, dá pra É. ficar horas e horas aqui, né? Muito. Vamos falar para as pessoas aí que estão assistindo a gente a questão sobre as doenças que é a obesidade. Porque a Sim. obesidade é uma doença crônica, a gente já sabe muito bem, mas ela vai acarretada de outras doenças. Com Com certeza. Por exemplo, a gente pode listar aqui um monte, Muitas, né? né? A questão das doenças metabólicas. Sim, diabetes, né? Exatamente. Lipidemia, a síndrome metabólica, a doença hepática. Então, são muitas, né? Doenças cardiovasculares, hipertensão, Sim. doença arterial, insuficiência cardíaca, Problemas renais. problemas renais, o AVC, né? Acidente vascular cerebral. Uhum. Então, tem muitos outros aí que os meus colegas também podem citar aí, É. porque são uma lista bem extensa, né? A questão mecânica, ortopédica, Aham. né? Osteoarticulares. Muita A coisa. questão também do... Muito agravante, porque hoje eu tenho, como eu falei para vocês, eu tenho uma aluna minha que ela me procurou para redução do peso e ela é voluntária do Hospital do Coração, do Câncer. E ela me relatou a semana passada que o índice de pacientes de câncer aqui em Franca, na região, aumentou bastante. E a gente sabe que a obesidade carreta isso Influencia. também, E né? em pessoas Influencia- jovens, né? Cada vez mais, Exatamente. às vezes, infarto, AVC, câncer, tudo isso aumentou muito em pessoas mais jovens, que antes eram doenças assim de pessoas um pouco mais velhas. Uhum. Acontecia com jovens, mas bem menos. Hoje em dia aumentou muito. E dentro, a questão dentro das disso. pesquisas que a gente veio fazendo, para a gente ter esse diálogo, passar essa informação para as pessoas, a questão do câncer é importantíssimo porque todo mundo acha que, vou ter só câncer do intestino ou do estômago, alguma coisa. Não, E é não é outras só isso. coisas. Nossa, muitas É. outras áreas. Assim Muitas como outras- problemas hepáticos, né, Alisson? As pessoas têm a impressão de que a pessoa só tem problema hepático causado por causa do álcool, É verdade. né? Uhum. E isso E não não. é verdade. Exato. Isso é uma coisa que a gente tem que desmistificar, porque as pessoas não sabem disso.
fala, eu não bebo, eu nunca vou ter um problema de fígado. Não. A gente Tá tem lá colegas que gordinha, estão fazendo um trabalho tá sobre lá- pancreatite, né? Justamente, Né? E tá lá tá falando sobre pesado, isso. tá lá, né, sem saber o que fazer. Então é importante, eu acho que campanhas, eu acho que seriam de extrema importância. Eu assisti um filme recentemente onde fizeram uma campanha com crianças, inclusive, porque isso também vem de casa, tá, pessoal? Essa questão da alimentação, não adianta você falar, a criança estuda Vem no do período ambiente, integral, né? vai para a escola. Eu acho que é toda uma rede, né? Todo mundo junto ali. E onde há profissional da saúde, no caso a nutricionista, mostra um determinado tipo de Dá um legume para a caminho, criança Uhum. e a criança não sabe o que é. Não. Nunca comeu, nunca experimentou. Não sabe nem o gosto. Né? Então, assim, a gente precisa, eu acho que enquanto profissionais da área de saúde, sendo nutricionistas, procurar saber mais, se informar cada vez mais, é claro, mas assim como o Alisson aqui, nosso parceiro, que é profissional da área de atividade física, né? E outros profissionais, para a gente sempre ter esse domínio de informação, a gente poder passar isso para as pessoas, porque até hoje ninguém sabe como lidar. Afeta também a questão psicológica, que é bom, né, ter essa multidisciplinar, né, que imagina uma pessoa, como vocês perguntaram para mim, como que a pessoa obesa se sente, né? Pois é. Imagina o psicológico dessa pessoa que luta e não consegue emagrecer, né? A gente tem que chegar a fazer uma questão. Quais são as principais causas dessa obesidade? O que ela causa numa pessoa? Vamos pegar assim, um exemplo de um paciente. Que a gente tem um paciente que está com uma obesidade acima de 30%, o IMC acima de 30%, com riscos, com comorbidades e tudo mais. E o que vocês me falam que, assim, uma questão de risco para esse tipo de pessoas? Vamos lá, chegou um paciente aqui para vocês atenderem, quer emagrecimento. Qual as questões que vocês vão levantar acima dessa paciente? Pode ser, Cauane. Para mim, o que você chegaria a olhar para uma pessoa assim? Há uma entrevista? Como que você teria ser A feito? gente primeiro pergunta, né, como que está sendo a alimentação dele, como que ele come assim no almoço, sua janta, como que é a sua rotina no trabalho, a sua atividade física. Ótimo. Tudo um pouquinho, né, pra gente saber a sua trajetória de manhã até a noite, como que tá sendo com os embutidos, se tá comendo ali um legume, uma salada, né? Tem tudo. Uma frutinha. Isso. É bom saber a questão do histórico, né? Porque a gente tem que Isso que eu ia histórico. colocar. O histórico familiar é muito importante, né? Até pra gente saber por que aquele paciente chegou até ali. Por que Porque que a ele gente também buscou não tem ajuda, né? uma bolinha de cristal e ele buscou essa ajuda, mas aí dali pra frente precisa ser feita uma anamnese muito bem feita. Né? Poder aquisitivo também, eu acho que é importante a gente levar em consideração. A questão cultural também. Isso. Todo um estilo de vida também, Exatamente. né? Porque É a isso pessoa... que a gente tem aqui, a questão do estilo de vida, isso, né? porque aí o estilo de vida, às vezes, é uma criança mesmo, vamos dizer. Vem de uma família que não é acostumada a comer frutas, legumes, verduras, de atividade física, uma família sedentária. Então, essa criança já cresce com um estilo de vida sedentário. Ela não vai ter aquele hábito saudável na vida dela, porque ela não cresceu aprendendo a ter um hábito saudável, né? Porque às vezes os pais não ensinaram um hábito saudável. E aí entra a questão do fator genético também, Sim, né? não, com toda Isso que eu certeza. ia falar, porque uma pessoa que nasce num lar que os pais não praticam atividade física, não faz tem uma uma alimentação caminhada, saudável. não preocupa muito com essa parte de alimentação. Vou falar, eu vejo muito, às vezes, na verdade, pais e mães que dão miojo. Gente, Bolacha, chega à noite, não sei se é por falta de tempo, se é por... Qual a questão? A pessoa, ao invés de ir lá e descascar uma batata, fazer uma papinha, um pouquinho de carne, coisa simples,
né? Simples. Isso. Faz um miojo e dá pra criança, Aí eles né? pegam e falam assim, mas meu filho não gosta. Mas nunca deu Nunca pra experimentar deu. uma Dá um fruta, cabo, nunca deu uma dá um verdura, cabo, um esse é meu legume. legume. Também sabe tem a nem o que é. questão da criança fala, não, só aprender gosta de certo na bolacha. creche, na escola, e chegar em casa, o pai e a mãe dão outro alimento pra ele. Bolacha, Justamente. salgadinho, miojo. A gente poderia pensar nesse fator, a questão do socioeconômico também, né? Também. Aí entraria numa questão de segurança pública, Com saúde certeza. pública. Sim, né? Alisson, eu acho legal você falar dessa parte de socioeconômico, porque tem muita gente que não tem esse tipo de alimentação mais saudável porque realmente não tem condição. Porque não tem. Só que muita gente não Tem é por condição. falta de condição. Porque, vamos lá, gente, a comida ultraprocessada é muito mais caro do que uma comida Isso. saudável. Com Eu certeza. até iria perguntar para Então- você, Nayane. Você que trabalha com essa questão da comida Aham, fit, da comida saudável. E você pode passar pra gente que há maneiras mais baratas de comer Sim, saudável. e eu até indico. Eu tenho clientes, amigos, conhecidos que às vezes me chamam. Naná, queria ver as marmitas. Eu envio o cardápio. Nossa, para mim agora não dá. Eu dou dica. Olha, não dá para você comprar agora pronto, mas começa assim, começa fazendo básico, uma fonte de carboidrato, uma fonte de proteína, uma fonte de legume. Eu não passo, claro, pesagem, porque isso é muito individual para cada um, né? Sim. Mas eu tento ajudar dessa forma, né? Só que hoje é igual eu te falei aqui para vocês, na verdade, né? Essa questão do social realmente influencia muito. Porque não é tão barato você comer saudável. Sim. Mas também então, não é barato, comer errado. Então, assim, vai do que você vai escolher para Prioridades, você, né? a sua prioridade. Ótimo, excelente. Bom, a conversa que eu falo tá gostosa, saborosa, deliciosa e até informativa, né? A gente tá para fazer vários podcasts aqui pelo jeito. Mas a gente precisa passar para essas pessoas que estão nos assistindo a questão do procura os tratamentos. O que vocês indicam de uma pessoa que está com obesidade, está com uma dificuldade de emagrecer? Quais profissionais procurar? O que vocês podem falar para mim? Eu indico a pessoa fazer exames, né? Procurar um nutricionista, fazer um cálculo de peso, de IMC, caso não consiga fazer sozinho. Procurar fazer uma atividade física, mesmo que seja de baixa intensidade. Sim. Tentar consumir mais alimentos naturais, né? Como o Alisson mesmo disse, descascar mais e abrir menos, né? Caixas. Isso. Se for o caso, procurar um psiquiatra, como Um a Gi, endócrino, né? um médico, né? Como a Gi mesmo disse. E eu acho que é isso. Procurar uma qualidade de vida verdadeira, né, gente? Vamos combinar Exatamente. que hoje em dia, com essa questão do estético e tudo mais, as pessoas esqueceram de pensar na saúde. Verdade. né? Pensar no futuro. Então, tem que se pensar na saúde. A pessoa precisa aceitar que está doente, procurar um profissional que saiba acolher, que saiba conversar, Sim. conduzir essa consulta de uma forma que ela possa passar para outros profissionais, para que ele não perca o interesse Isso. em fazer esse acompanhamento, porque isso também acontece, a gente sabe. Vai a primeira vez na consulta, na segunda vez já desanimou, porque perdeu na primeira consulta 10 quilos, depois não perdeu mais, manteve, e aí acha que o tratamento já foi por água abaixo. Então, a gente tem que ter um jogo de cintura para manter esse paciente com a gente, para a gente conseguir ir no tratamento até o fim, né? E o endócrino, como a colega aqui acabou de colocar, é de extrema importância para a gente Com analisar como que está essa pessoa, qual que é as outras comorbidades que essa pessoa tem e que precisa ser tratada. E no caso de um acompanhamento psicológico e psiquiátrico, que geralmente, se é muito necessário, acompanhar essa pessoa com o máximo de empatia possível, para que a gente consiga reverter esse Excelente. quadro. Com certeza. E é importante frisar que a questão dos tratamentos em si tem N situações. Para quem tá podendo ver a gente, é bem particular. Com certeza. Né? Cada Porque não indivíduo é adianta único. buscar situações da internet e querer refletir em si mesmo, porque não vai Porque às dar. vezes o que dá certo pra mim, não dá pra Nayane, não dá Exatamente, pra porque Cauane. senão- Cada indivíduo Senão único. seria, único. seria único. fácil para todo mundo. Vamos fazer uma bariátrica, vamos fazer uma plástica, vamos fazer isso. Isso.
É um fator único. Às vezes quer dizer, tem tenderia todo casos mundo. e casos que realmente é necessário a bariátrica, não Sim. tem outra... É porque traz outras comodidades, outras doenças às vezes envolvidas. o Há médico uma necessidade mesmo maior. vai precisar passar um Exato. medicamento, mas isso são N situações, né? Aham. Não é assim, qualquer pessoa vai por conta própria, não, eu não consegui emagrecer, então eu vou Quero tomar fazer. Talvez nem uma- tentou, né? um medicamento, isso que é uma coisa muito rápida, e isso é uma coisa a longo prazo, não adianta É. querer que seja uma coisa para ontem, que não vai vai ser, ser. né? Até porque você falou do bariátrico. Eu conheço bariátrico que fez a bariátrica, emagreceu muito, ficou muito magro e engordou tudo de também. novo. Eu Até o Por também. quê? dobro. Porque a pessoa não Não trabalhou. mudou a mente, né? Ela não Exatamente. trabalhou nela. Ela Não. só foi no caminho fácil, Exatamente. resolveu o problema naquela época, naquela situação, só que volta. E pesa, igual a Gi falou. E- É construção, é todo dia. todo E aí dia. é, como eu falei já Aham. aqui, né? A pessoa não deixou de ser obesa. Não. Com Né? certeza. Ela A mentalidade- Só perdeu peso. Só perdeu o peso. Então, assim, a questão do peso em si. A pessoa pode perder o peso, mas ainda sentir aqueles hábitos de obeso. E por isso É. o bom de, às vezes, fazer o acompanhamento com o psicólogo, psiquiatra, pra estar trabalhando a mente, né? Porque, às vezes, a mente te sabota, né? Muitas Exatamente. vezes. Gente, o papo tá gostoso, mas a gente tem que Sim. finalizar, É. né? Ah, Eu vou ser bem sério pra vocês. A Foi gente muito começou bom. um pouco nervoso, Foi, aí a coisa foi bastante. desandando Desandou. legal. aham. Quero que cada uma daí deixe umas considerações finais, rapidinho, objetiva. Paty, por favor, fala pra mim. Bom, então, nesse caso, assim, a gente sempre vai tentar orientar, né, nossos pacientes a ter uma alimentação saudável, procurar uma atividade física, procurar um acompanhamento médico e, com todo esse conjunto, né, buscar uma vida mais saudável, né, que é sempre que a gente, como nutricionista, vai querer para os nossos pacientes, né. Obrigado, Paty. Gislane, por Com favor. certeza, eu gostaria de salientar que não só o fato de preocupar com a estética, né? De ficar envolvido com essa questão de modismo e buscar principalmente informações muito fáceis. Procurem sempre um profissional habilitado, um nutricionista habilitado, um endócrino que seja responsável ali, apaixonado pelo seu trabalho, que com certeza você vai conseguir ter uma qualidade de vida melhor, né? Praticando a sua atividade física, se alimentando melhor. E, assim, deixar claro e salientar aqui a importância da gente informar os nossos pequenos. Que quanto menor a criança for e a gente já trazê-la dentro de um crescimento, um desenvolvimento, num ambiente de alimentação saudável, melhor vai ser a qualidade de vida dessa Excelente. pessoa Com certeza. futuramente. Fazer uma educação Né? alimentar. Já desde né? criança, certeza. né? Cauane, por favor, fala pra gente. Eu peço que não se precipitam e pensam no momento, vão pensar no futuro, a sua saúde, o seu futuro. Mudar esses hábitos, a sua alimentação. Nossa, tem que pensar no futuro, gente. Futuro. Muito bem colocado. Nayane, fala pra gente aí, o que você pode deixar um recado para as pessoas que estão nos assistindo? Certo. Eu falo para você olhar a alimentação com mais amor, com mais carinho. Lembrar que tudo que a gente come, atividade que a gente faz, é porque você se ama. Então, se olhar com mais amor, né? Claro que a gente pode comer um brigadeiro, gente. Tanto que é bom, Ai, tanto hambúrguer. que... Um hambúrguer, eu amo hambúrguer. Mas, assim, se olhe com mais amor, né? Com mais carinho. Viu que não tá legal? Procura um profissional, porque obesidade não é saudável. Claro, como as meninas falaram, não é só estética, mas se sentir bem é saudável Com para o nosso certeza. psicológico. Exatamente. A coisa mais boa que tem é você ir comprar uma roupa e comprar porque você gostou. Não porque serviu. Isso já aconteceu comigo. De entrar numa loja e comprar o que serviu. Eu fui comprar... Entrei para comprar determinada roupa e comprei o que serviu. É muito triste. Então, assim, claro que não é só o estético, a saúde eu acho que é em primeiro lugar, mas Sim. se olhe com amor. Goste mais de você, da sua alimentação. Excelente. Você falou uma coisa e é assim, ó, a obesidade vai muito mais além do que o
o peso em si, né? Sim, a questão do sim. alimento. Ela tem a vida social, ela tem o psicológico, Sim. né? Ela tem a atividade física, Sim. entre outras coisas. Então, a obesidade abrange bastante, O né? equilíbrio é tudo, né? É, gente? Equilíbrio exatamente. é tudo. Bom, gente, eu adorei esse papo mesmo. Também Gostei. amei. Foi também ótimo. Espero que vocês também tenham gostado. Quem sabe a gente Que pode tenha marcar trazido outros. alguma próximo. informação Quem sa- importante. Quem sabe com Isso. novos temas. Bom, o Saúde no Ponto surgiu agora, né? Foi. Que é conectando você a uma vida mais saudável. Pessoal, agradeço a todos que estão assistindo. Até a próxima. Tchau. Tchau.